Repito, nós teremos uma delegação de senadores americanos no Brasil para investigar as ações do Alexandre de Moraes. Isso é absolutamente gigantesco. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! Porque quem executa essas sanções? O presidente dos Estados Unidos. Não precisa de votação no Congresso. Então basta o Donald Trump decidir o que quer fazer, que com uma canetada ele estabelece a maior punição possível para o Alexandre e companhia. Mas calma que o negócio vai ficar mais gostoso. Porque foi uma coisa isolada de um deputado. Já ouvi isso tanto, né? A gente fazia as ações aqui. O cara que era o Chris Smith, que era até quem estava me ligando agora, congressista mais antigo dos Estados Unidos. Aí o sujeito tá lá desde o governo Ronald Reagan, passou por Ronald Reagan, depois George H.W. Bush, depois Bill Clinton, depois George W. Bush, depois Barack Obama, e aí ele tinha passado 4 anos de Trump. Como é que a imprensa chamava o Chris Smith, que nem era um cara muito alinhado com Trump, deputado da base trumpista? Eu falei, que isso, cara? Então agora que o deputado McCormick, que provavelmente vai ser senador da Geórgia na próxima legislatura, o que ele postou nas redes sociais, logo depois dele ter postado nas redes sociais a respeito do Alexandre, veio um senador, e um senador muito poderoso e respeitado nos Estados Unidos, o senador Mike Lee. Ele esteve envolvido, inclusive, nas negociações de aprovação pelo Senado de quase todos os indicados do Trump. Estamos falando de um senador poderosíssimo. O Mike Lee imediatamente entrou em cima e comentou sobre esse assunto. Eu volto a dizer, o senador Mike Lee é um dos mais importantes senadores do Partido Republicano. É esse que está aí comigo na foto. Ele trabalhou com o juiz da Suprema Corte, Samuel Alito, tem uma influência gigantesca na agenda jurídica do partido. Então, quando ele fala o que fala sobre os atos do Alexandre, não é como se qualquer senador ou qualquer pessoa estivesse falando, mas é alguém com extenso conhecimento jurídico. E, além disso, ele é muito forte na poderosa Comissão de Relações Exteriores do Senado. E o que diz o senador Mike Lee? Inclusive, ele fixou o post no perfil dele, o senador Mike Lee. Um único juiz pode causar um imenso dano, especialmente se esse juiz estiver tentando usar o sistema judicial como uma arma para impactar a política eleitoral. Se isso está acontecendo no Brasil, o governo dos Estados Unidos precisa saber. E aí vem, como se não bastassem todas as bombas que eu citei até agora, vem essa. Diz o senador: viajarei ao Brasil ainda este ano com alguns dos meus colegas no Senado e pretendo fazer perguntas difíceis sobre o ministro Alexandre de Moraes e a suposta instrumentalização política do sistema judicial brasileiro. E eu soube que o senador Mike Lee deve assinar a carta do deputado Rich McCormick. Mas por mais que isso, a assinatura de um senador tão influente na carta que pede sanção ao Alexandre seja uma bomba, a maior bomba está no final do texto. Esse anúncio de que ele e uma delegação de senadores americanos irão ao Brasil para investigar as ações do Alexandre de Moraes ainda nesse ano. Isso é gigantesco. Tanto para nós, que lutamos para que isso acontecesse, quanto para os pessimistas que vivem falar as coisas. Isso vai dar errado, Paulo. Nada dá certo. Não vai dar em nada. Repito, nós teremos uma delegação de senadores americanos no Brasil para investigar as ações do Alexandre de Moraes. Isso é absolutamente gigantesco. E eu digo que essas coisas não surgem do nada. O deputado Eduardo Bolsonaro, que é merecedor de todos os elogios, absolutamente merecedor de todos os elogios quando a gente fala de avanços internacionais em prol do Brasil. E ele fez
uma descrição detalhada dos nossos passos. Nós tivemos com deputados e senadores, tá tudo aí no perfil do Eduardo. Fomos ao Departamento de Estado, nos reunimos com a deputada Maria Elvira Salazar, que nos assegurou que ela apresentaria novamente o No Censorship on Our Shores Act, cumpriu no mesmo dia. Nos reunimos com o deputado Jim Jordan, que é o presidente do Comitê Judiciário, o comitê que vai votar amanhã o projeto introduzido pela Salazar. Cumpriu, botou para votar e vai ser aprovado, dizem as minhas fontes. E aí o Eduardo teve no CPAC e ainda recebeu elogios diretos do presidente Trump. Estivemos com o McCormick, estivemos com a Salazar, estivemos com o Jim Jordan, estivemos com o Mike Lee. E o Eduardo ainda foi lá ser publicamente endossado pelo Trump. Entendam. Essas as coisas que a gente está colhendo não surgem do nada. Existe um plano com passos cuidadosamente pensados para que a gente conseguisse esses resultados. Tudo isso enquanto uma cambada de animais nos criticava, sobretudo ao Eduardo Bolsonaro por estar nos Estados Unidos. E são os poucos barulhentos. São os poucos barulhentos. Absolutamente inúteis, a gente vai ver isso. Eduardo Bolsonaro disparado na pesquisa para o Senado em São Paulo, segundo o Paraná Pesquisa de hoje. E como se não bastasse a carta do deputado McCormick, a Casa Branca, pedindo sanções contra o Alexandre, o endosso do senador, o anúncio da vinda de uma delegação no Brasil, como se não bastasse tudo isso, a gente tem a reentrada de um personagem que estava meio sumido do embate com o Alexandre e que agora voltou ao palco. Esse personagem, é claro, é o Elon Musk. Primeiro, o Elon apareceu nas redes sociais, justamente comentando a postagem do senador Mike Lee, afirmando que o que ele havia dito, que ia mandar uma delegação para o Brasil, era bom. E muito bom que ele ia fazer a viagem, muito bom que ele está em cima da situação do Brasil, etc. É o que o Elon Musk está dizendo. E aí iniciou uma troca de mensagens muito bacana. Primeiro, o presidente Bolsonaro citou o Mike Lee. O presidente Bolsonaro faz um ótimo post. E aí o Mike Lee agradeceu de forma muito simpática ao presidente Bolsonaro. Thank you, presidente Bolsonaro, muito obrigado. Muito bom ouvir de você. Um sistema judiciário imparcial não deveria se esperar muito. E aí o presidente Bolsonaro respondeu também ao deputado McCormick. Que bacana essa interação pelo X. E o presidente Bolsonaro respondeu também ao Elon Musk, com abraços do Brasil. Coisas de presidente Bolsonaro. Americanos não mandam hugs. Mas o presidente Bolsonaro achou que tinha que mandar hugs e tá tudo certo. E essas interações todas foram muito boas e divertidas e mostrando essa relação construída. Mas as coisas ficaram mais interessantes mesmo quando o jornalista Mário Knopfler, muito ligado ao Elon Musk, um dos expoentes do X, postou também a respeito do Alexandre e as suas falas, dizendo que as redes sociais não são enviadas de Deus. A fala foi essa aqui para vocês entenderem. Bota aí o Frei Rodrigo. Elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. Peraí, rapidamente. O cara que recebia dinheiro da USAID tá falando em soberania nacional? O cara que tá falando em soberania, o cara que simplesmente usou o dinheiro do exterior para dar um golpe no Brasil e se tornar ditador do país e manipular o resultado das eleições de 2022, ele tá falando sobre
plano de poder vindo do exterior, é isso mesmo? Perdeu a noção do ridículo? Democracia é um negócio, dizem as Big Techs, porque tudo para as Big Techs é dinheiro, é negócio. Democracia é um negócio. Assim como vendemos carro, vamos vender candidatos. Mas quem é o candidato que o X ou o Rumble vendem? E essa frase dele, esse discurso dele repercutiu muito mal. E aí quando o Mário Naufo fez essa postagem, o Elon Musk entrou respondendo assim: o Alexandre não tem bem nos Estados Unidos? Partiu do Elon, não partiu de mim. E a gente já falou aqui no programa que existia essa discussão se o Alexandre tem ou não bem nos Estados Unidos. Existe, muita gente diz que tem, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. Isso não é relevante. Até é, mas não nesse momento. Porque a pergunta do Elon Musk mostra o quanto essa questão da lei Magnitsky que eu expliquei no programa aqui hoje é desconhecida até mesmo por pessoas da administração atual. E muitas vezes eu vou nos gabinetes e explico, não o senador Mike Lee conhecia muito bem, mas eu explico a algumas pessoas como funcionam esses mecanismos. Os dispositivos que ele já tem na mão. E aí, eu mesmo fui protagonista, mais uma vez, de uma troca de mensagens com o Elon Musk pelo X. Vejam, ele pergunta se o Alexandre tem bens na América e eu respondo o que eu expliquei para vocês, que ele não precisa ter bens na América, porque quando ele sofre sanções OFAC, todas as instituições financeiras fecham imediatamente as contas bancárias dele em todo o mundo, inclusive no Brasil. Principalmente, eu disse também que essa é uma ação que o presidente Trump pode tomar a qualquer momento através da lei Magnitsky. E o Elon Musk não sabia, porque a resposta dele foi interessante. Então, o mais legal para nós em tudo isso é que o inimigo mais aguerrido do Alexandre, que coincidentemente se tornou um braço direito do Trump, descobre que o governo americano tem em mãos um instrumento para decretar a pena de morte financeira do próprio Alexandre. E até ontem ele não sabia disso. Mas agora ele sabe. E você vai me desculpar. Mas aí, pô, todo mundo diz que a carioca é marrenta, né? Mas esse é o momento que eu tenho que tirar uma onda. Eu tenho que tirar uma onda. Porque não tem tic-tac aqui comigo. Quando eu digo que vem uma coisa, é porque essa coisa vem. Lembram quando... Eu não vou nem entrar no histórico de tudo que eu já falei lá atrás, dos vistos e etc. Mas só lembrem, voltem no tempo agora. Quando eu disse, olha, semana que vem nós teremos uma semana movimentada nos tribunais. O que é isso? É dom da mediunidade? Porque aí vem o Alexandre e é processado nos Estados Unidos. Aí o Paulo vem, aguarda que vem mais coisa. E veio o projeto de lei que tira o visto dessa galera sendo posto para votação. Trump voltou à presidência. E isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas. E muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam
o algoritmo aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.